Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez numa aula do Fábrica D e vamos pegar hoje a nossa aula realmente de diagnóstico, que é aquela aula que a gente verifica como você está ou não está, para ver aí que detalhes do conteúdo e da teoria e de exercícios e de bizu tem que ser aprumados e revisitados ou até mesmo estudados pela primeira vez. Então, sempre aquela aula que além de servir de revisão, aprofundamento, serve de alerta para você ligar aí o sinal vermelho para ver onde você está falhando, para você já agora não esperar terminar todo o conteúdo. Por isso que é uma análise diagnóstica periódica que a gente faz para não ficar aquele acúmulo de matéria, para você só lá no final perceber que você lá atrás deveria ter feito isso ou aquilo para ajustar o seu estudo e já ser tarde demais, o que não pode acontecer de jeito nenhum, tá bom? Então, hoje vamos aqui de aulinha, galera, de polinômios, tá? É um assunto que tem bizu pra caramba, para vocês saberem, tá? Antes disso aí, né, sempre o nosso merchan, nosso jabá, que nenhum almoço é grátis, tá? Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações. Isso é muito importante para você que é pobrinho ainda, não faz parte da nossa família, ter acesso aí ao nosso conteúdo gratuito. E se você já é nosso aluno, você vai receber, obviamente, os slides com e sem as marcações ao final da aula, lá na plataforma, normalmente, como sempre foi e sempre será, tá bom? Beleza, então, vamos aqui um conteúdo, ele vale para a AFA, FUNS com a Laval, também para o ITA e para o IME, ok? Nivela por cima para as outras carreiras, mas principalmente para essas 5, é para isso que essa aula se destina. Belezinha? Vamos jogar então agora aqui na tela e ler juntos a questão. Bom, questãozinha que é o seguinte, na tela então, pessoal. Determine alfa, beta e gama de modo que o polinômio alfa x elevado a gama mais 1 mais beta x gama mais 1 racional inteiro em x seja divisível por x menos 1 ao quadrado. Vamos já sublinhar de cara o seguinte, né? Esse divisível por x menos 1 ao quadrado é que é o grande problema barra bizu da questão. E que o valor numérico do coeficiente, do quociente, né? Ou seja, o Q de 1 é igual a 120. Muito bem. O que vai acontecer? Quando ele fala que alguém, que um polinômio, ele é divisível por x menos 1, ele quer dizer, no caso, né, que 1 é a raiz do polinômio. São coisas equivalentes que a gente já viu na aula de teoria, então vai anotando aí o que você sabe ou não sabe, para você fazer depois a sua super revisão. E, no caso também aqui, né, se ele estende esse pensamento, essa ideia, e fala que é divisível por x menos 1 ao quadrado, então, o que acontece é que esse 1 é a raiz dupla de p de x. E se é raiz dupla, quer dizer também outra coisa. O que acontece, pessoal? Quando um polinômio tem raiz dupla, essa raiz está no polinômio original e também na derivada dele. Anota isso. Se eu tenho que esse 1 é raiz dupla, ele vai estar no polinômio original e também na derivada dele, beleza? Então, olha só, vamos lá. O que vai acontecer então? Voltando. Você tem no caso aqui que, se eu pego aqui então esse 1 e substituo no polinômio, eu já sei que ele é a raiz lá daquele polinômiozinho que ele deu lá em cima, né? Então, o p de x ele era alfa x gama mais 1 mais beta x gama mais 1. E aí, o p de 1 tem que dar 0. Ou seja, alfa mais beta mais 1 igual a 0, ou alfa mais beta igual a menos 1, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Guarda isso daqui por enquanto. Aí a pessoa, a princípio, fica sem ação, sem saber para onde que ela vai agora, só que ela vai ter que derivar a expressão. Isso, inclusive, é um dos poucos momentos em que derivada cai na prova do IME, que isso é um assunto mais ligado à escola naval. Assim, assuntos, né, questões que
demandem você realmente saber isso aprofundadamente, né? Que não seja apenas para demonstrar coisas. Então, como é que eu faço aqui? Esse expoente vem para frente. O gama, em vez de ele ficar elevado a mais 1, é só gama. Aquele gama ali da frente, né? Veio multiplicar o beta. E o novo expoente dele é gama menos 1. Derivada do 1 dá 0, então ele sumiu. E aí eu tenho o quê, né? Que o P' de 1 é 0. Ou seja, alfa vezes gama mais 1, mais beta vezes gama, substituindo dá 0. Aí você fala, né? Como é que eu vou pegar e vou sair agora daqui? É muito comum ainda quem está começando, está no início de estrada, tem muita dificuldade em questões que nem essa. Só que você vai ter muita situação em que você, de repente, está fazendo a questão, não tem como achar todos os valores de cara, mas um deles, que é o que mata a questão, é aquele que você precisa, está ali disponível escondidinho, se você mexer algebricamente na expressão. Repara só, saca só nisso daqui. Olha o bizu, que é o seguinte. Você vai ter no caso aqui, ó, que se eu fizer a distributiva, fica alfa no caso, gama mais alfa mais beta gama igual a 0. Ou ainda, alfa que multiplica. O gama está aqui nos dois. Ele pode ficar em evidência, né? Então, como no caso o gama está ali nos dois, né? Botando esse gama em evidência, a gente vai ter o seguinte. Fica então que gama vezes alfa mais beta mais alfa igual a 0. Só que isso vale menos 1. Então fica menos gama mais alfa é 0, ou seja, alfa igual a gama. Nisso aí eu já tenho duas equações linkando essas três coisinhas, né? Essa aqui é a número 1 e essa aqui é a número 2. Beleza? Ok. E aí o que vai acontecer, pessoal? Volta então aqui para mim. Ainda fica aquela dúvida, né? Ah, mas ele falou do quociente. Eu preciso de uma última equação e não estou vendo essa equação. Vamos ver agora como você vai encontrar isso. Vem comigo. Então, olha só. Aqui, vou só limpar aqui pra gente, que ele falou o seguinte, ó. Ele falou do quociente numérico, né? Na divisão por x menos 1 ao quadrado. O P de x dividido por x menos 1 ao quadrado dá um quociente Q e um resto, né? O que acontece aqui, galera? Uma outra coisa que a gente pode pegar e fazer é raciocinar da seguinte maneira, ó. Quando ele é divisível por x menos 1 ao quadrado, significa que eu posso fazer Breuer-Ruffini duas vezes para ele, tá? Então você teria aqui alfa, beta, todo o resto até o final seria 0, exceto esse 1, né? Que aqui em cima vão entrar os coeficientes, beleza? Aí boto aqui o 1, que é na divisão por x menos 1. É a raiz do primeiro divisor. Repito o alfa aqui embaixo. Vai ficar então o quê, né? 1 vezes alfa, alfa, mais o beta, alfa mais beta. Aí 1 vezes isso, alfa mais beta com 0, alfa mais beta de novo. E assim vai ficar até o final, que vou estar sempre somando 0, 0, 0, 0, 0, até chegar ali no último, que vai ser alfa mais beta mais 1. Beleza? Vou fazer uma nova divisão, que vai ficar o quê? Ó? Vai ficar aqui 1, né? Abaixo alfa. E você tem 1 que multiplica, no caso ali, o alfa com alfa mais beta. Você está multiplicando e o resultado somando. Vai ficar 2 alfa mais beta. Agora, quando fizer de novo, vai ficar isso com alfa mais beta lá em cima, né? Então fica 3 alfa mais 2 beta. E assim vamos até o final. O que vai acontecer no final ali
é que a expressão a qual você vai chegar, se você reparar bem, as expressões que você obtém são sempre, no caso aqui, os restos que a gente achou pelo teorema do resto. Sempre, sempre, sempre. Isso que eu estou igual a zero é cada pedacinho ó, que está ali no final. Isso é bom de você reparar. Mas o que eu quero mesmo é olhar para a cara, no caso aqui, do quociente, né? Como que eu vou achar o quociente? Você vai reparar também que eu posso escrever assim, ó, que o P de x equivale a x menos 1 ao quadrado vezes Q mais R. Por que a gente não está, no caso, dizendo isso, né? Eu estou falando isso pelo seguinte, porque olha só, se a gente, no caso aqui, né, pegar essa expressão por Briot, vai dar um trabalho muito grande, como você está vendo. Você vai acabar se perdendo, se já não se perdeu. Mas se a gente pensar assim, ó, derivei isso daqui. Já fiz isso antes, eu sei, mas vamos de novo. Vai ficar então o quê, né? E lembra que aqui em cima, inclusive, o resto era zero, o que já era divisível, né? Então, se a gente pega, no caso agora aqui, esse produto que é x menos 1 ao quadrado, por Q de x, você vai ter, mantém o primeiro, deriva o segundo, mais deriva o primeiro, e mantém o segundo. Isso é derivada de produto. Ainda não é útil, que se eu jogar 1 aqui dentro, vai dar tudo igual a zero, como eu já tinha dado antes. Né? Então, assim, de repente você está aí olhando pra minha cara e pensando, pô, mas o cara está fazendo o que ele já falou antes, que é jogar 1 dentro da expressão, tanto do P quanto do P'. Isso vai dar zero, e aí? Tá, só que a ideia é ir além. Ele falou em raiz dupla, e raiz dupla geralmente me levaria a construir até a primeira derivada. Mas eu vou até a segunda, por um detalhe, que é o seguinte, aproveitar esse quociente que ele me deu. Então, olha só, o que acontece aqui? Volta, tá? Quando você, no caso, tiver aqui na terceira parte, você vai... Agora cuidado, hein, gente? Agora é o bizu. Ó, mantém o primeiro, deriva o segundo. Deriva o primeiro, mantém o segundo. No outro idem, tá? Derivar ele aqui também. Então, a gente vai ter o quê, ó? Vai ficar, então, ali, tá? Deriva ele, vai ficar 2 vezes Q de x, mais 2 vezes x menos 1, Q' de x. Fica meio longo mesmo. Só que, se eu jogar 1 aqui dentro, o P2' de 1 vai dar o quê? Isso vai zerar, isso vai zerar, isso vai zerar, ficando apenas 2Q de 1 aqui dentro. Que é 2 vezes, então, porque ele falou, 120, que é igual a 240, beleza? Só que como é que eu vou aproveitar isso? Se a gente voltar lá no anterior, quando eu peguei ali e achei, no caso, a primeira derivada, repara que eu cheguei nessa expressão. A segunda derivada seria o quê, galera? Seria alfa, gama mais 1 gama, x a gama menos 1, mais, fiz o peteleco com gama, né? Peteleco com gama menos 1, beta, gama, gama menos 1, x a gama menos 2, tá? Então, quando eu jogar 1 aí dentro, você vai ter o seguinte, vai ficar então ali, ó, o P2' de x tinha dado então, né? Alfa gama mais 1 gama, x elevado a gama menos 1, e beta gama menos 1, x elevado a gama menos 2. Como a gente já viu que isso no caso, no caso 1, tem que dar 2Q de 1, eu posso fazer a substituição aqui,
que fica o quê? Alfa, gama mais 1, gama, mais beta, gama, gama menos 1, isso tinha que dar 240. Distributiva, alfa gama ao quadrado mais alfa gama, mais beta gama ao quadrado menos beta gama, igual a 240. Que aí, beleza, você vai ter o quê? Se aqui eu botar o gama ao quadrado em evidência, fica gama ao quadrado vezes alfa mais beta. E no outro fica gama vezes alfa menos beta, igual a 240. E aí estamos terminando, porque a gente viu que o alfa mais beta era menos 1. Ok? E aqui, o que é que eu vou fazer, né? O alfa é igual a gama, né? Mais alfa é igual a gama e alfa mais beta é igual a menos 1. Então, o beta é menos 1 menos alfa. O beta é menos 1 menos gama. Então, a gente vai ter gama aqui e menos 1 menos gama ali. Vai terminar numa equação em gama. Gama ao quadrado vezes isso, mais gama vezes... Trocando o sinal, né? Menos com menos. Mais 1 mais gama igual a 240. Aí acabou. Você vai ter então o quê, né? Fica menos gama ao quadrado, mais gama ao quadrado, mais gama ao quadrado de novo, igual a 240. Um deles morre e fica uma equação do segundo grau, com produto menos 240 e soma menos 1. O que acontece então, ó, é que vocês vão ter o quê, né? Para ter, no caso, esses valores, repara, a gente pode ter aqui, fazendo um teste, ó, 15 com 16. Isso vai dar certinho, dá 240, porém, como a soma é menos 1, uma das raízes é menos 16 e a outra vai ser o 15. Então, você tem que o gama vale, no caso, 15, ou que ele vale menos 16. Só que esse gama era expoente do polinômio, né? E não faz sentido. No caso aqui, ó, lá em cima, o que acontece? Esse gama, no caso, é expoente do polinômio, então não faz sentido ali em cima ele ser negativo, tá? Presta atenção nisso, ele não é qualquer valor. Então, como não faz sentido ele ser negativo, repara que o único valor que vai servir é o que eu achei positivo, que é o 15. Então, com isso, a resposta final vai ficar o quê? O gama é 15, né? Ele queria alfa, beta e gama. Então, o alfa é igual ao gama, que é 15, e o beta é menos 1 menos 15. Esse sim não tem problema dar negativo, que é menos 16, tá? Então, ficaria, então, 15 e menos 16, beleza? Isso aí, no caso, são questões que são importantes para a gente revisar, tá? Algumas a gente já tinha feito no nosso material, na nossa apostila, mas essas que estavam faltando são realmente para fechar com chave de ouro o nosso material, para você se sentir agora seguro ou saber o que você tem que agora refazer para você ficar realmente 100% em polinômios, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. Não esquece, você que está conhecendo a gente agora, não esquece de ativar o sininho das notificações. Isso é muito importante para que você não perca conteúdo. E não esquece também de ativar também e se inscrever no canal, tá bom? Vai em www.fabricad.online, que é onde você encontra tudo o que a gente tem para oferecer na nossa plataforma. Lembrando que os nossos preços são muito mais acessíveis que os similares por aí de concorrentes. Então, você vai ter tudo o que eles oferecem e muito mais. Tem um tour pela plataforma aqui no YouTube e você vai observar por que a gente realmente é a melhor opção para que você seja realmente aprovado, tá bom? Então, um beijo, ficamos por aqui e tchau, tchau, galera!